Olá, amigo inscrito no canal, seja muito bem-vindo ao nosso Fé e Café. Começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte, seja muito bem-vindo aqui no canal Rota 316, a Rota da Salvação, edificando e sendo edificados pela Palavra de Deus. Gente, então trazendo aqui a reflexão para nós hoje, né? Mais um devocional do Stand Strong, onde fala do texto, né, de João 20, 25 a 28. É um texto famoso que traz para nós o pensamento, né, de dúvidas e certezas, né? Como a gente mantém a nossa fé mesmo no meio das incertezas. Nós temos aqui na caminhada, então, no capítulo 24, né, falando sobre Tomé. Os outros 25, os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Essa é a frase de Tomé, né? Ao não acreditar no que os outros falavam sobre a ressurreição de Cristo. E ele disse: Se eu não fizer isso, eu não vou crer. Ou seja, a dúvida no seu coração. A dúvida do impossível. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles, apesar de serem trancadas as portas, né? Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse ao meu lado, e disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe então Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram em mim, né? A frase, muita gente fala, tem que ser igual São Tomé, né? Eu sou igual São Tomé, eu tenho que ver para acreditar. E aqui então fala da nossa caminhada cristã. Fala das nossas dúvidas, né, dos momentos que, vejam, né, alguém que estava ali no relacionamento com Deus, Tomé, o tempo inteiro estando perto do mestre, ouvindo falar das maravilhas e vendo as maravilhas que Jesus fazia, né? Ele não acreditou no sobrenatural de Deus naquele momento, ele passou pela dúvida do não acreditar. Eu não acredito no que vocês estão me contando, eu só vou acreditar se eu ver, se eu realmente ver Jesus. Né? Então, para que eu possa ter a razão da minha fé, não, eu vi, eu toquei, realmente eu acredito a partir de agora. Então, a nossa caminhada cristã, né, nos leva a muitas vezes a caminhar, né, por momentos que a gente duvida do que aquilo que a palavra de Deus nos promete ou daquilo que realmente nós ouvimos de outros falarem sobre o Deus que realiza grandes milagres na vida de pessoas, na minha vida. Então muitas vezes eu posso dizer, não, eu só acredito quando acontecer na minha vida. Eu só vou acreditar ou mentalmente, ou o nosso cérebro pode não falar, né? A gente pode não falar com a boca, mas a gente pode pensar lá dentro. Mas eu tô duvidando disso. Realmente, quando acontecer comigo, eu vou acreditar. Ou muitas vezes a gente passa por momentos de dificuldades que a gente passa até de duvidar, né? De que Deus esteja ao nosso lado. Então, as circunstâncias, todos que são cristãos, né, passam por momentos de dificuldades e momentos de dúvidas sobre aquilo que nós acreditamos ou sobre aquilo que nós pensamos do que Deus faria na nossa vida em determinadas situações. Dúvidas são normais a qualquer um, né, sendo cristão ou não. Nós temos dúvidas constantemente sobre aquilo que nós acreditamos. Por isso, né, quando nós nos baseamos num envolvimento completo com Deus. Veja só, nós temos Tomé dizendo eu só acredito vendo, e os discípulos que viram e vivenciaram o milagre. Então há momentos que nós precisamos passar pela experiência de ver, de tocar, de sentir Deus na nossa vida, de sentir Cristo ressuscitado na nossa vida. E aí então toda barreira, né, que te faz às vezes caminhar pelo caminho da dúvida, some quando nós estamos diante da presença, tocando, né, Cristo ressuscitado, onde Ele faz diferença na minha e na sua vida. Por isso, né, esse canal, esse dia, é um convite a você viver o sobrenatural. Não, tem certas coisas que não há como explicar, né?
Nós temos que estar preparados para explicar a razão da nossa fé. A nossa fé não é sem razão, ela existe uma razão. Mas existem partes da nossa fé que é vivência, através daquilo que nós vivemos o sobrenatural de Deus. E isso não se explica, se vive. Não tem como eu explicar algo sobre o que Deus fez na minha vida de maneira sobrenatural, sobre o relacionamento, aquilo que eu sinto quando eu estou abrindo meu coração, quando eu estou trazendo a Cristo, quando estou sentindo a presença de Cristo num momento específico de encontro com Deus. Somente você, tendo esse momento com Deus, tendo esse momento de oração, tendo esse momento de relacionamento diário com Cristo, você vai viver, você vai entender, você vai se relacionar com Deus, com o Espírito, né? Porque nós somos Espírito também, nós somos a parte física, mas somos espirituais, somos seres espirituais que buscam o relacionamento com Deus, ser espiritual. Então, a partir deste momento, com esse relacionamento, você começa a viver coisas sobrenaturais, começa a ser tratado no seu íntimo, no seu coração. Então, isso são coisas que trazem para nós um valor inestimável, que é a presença de Deus na nossa vida. E então as dúvidas começam a dar razão à nossa fé e começam a fazer sentido na presença de Cristo. Então, que nós possamos, saber que nós nunca teremos 100% das respostas e ninguém neste mundo tem 100% das respostas. Ninguém sabe tudo de tudo e tem coisas que nós só vamos compreender mesmo quando estivermos frente a frente com Deus. Então, que nós possamos, na nossa pequenez, poder ser influenciado pela grandeza de Deus na nossa vida diária. Tá certo? Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor incondicional, Senhor. Muito obrigado por estar ao nosso lado, por te fazer presente. Nós cremos, Senhor, que Tu não estás distante, que não estás lá longe, Senhor, isolado de nós, mas que o Senhor é um Deus presente que se relaciona conosco. Então, ó Pai, esteja, Senhor, nos dando a razão da nossa fé, mas também, ao mesmo tempo, esteja nos dando, Senhor, aquele sentimento de viver a nossa fé diariamente, de se entregar, Senhor, ao sobrenatural, a ouvir a Tua voz, Senhor, a sentir o Teu coração falar ao nosso coração, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aí, gente. Voltamos amanhã, então, com mais um Fé e Café, começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte.